Fala pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, eu vim aqui na clínica fazer uns exames, eis que eu me deparo com esse paciente aqui, um colega neurologista que encaminhou, paciente com o pé caído bilateralmente, uma marcha escarvante. Acontece que quando a gente foi examinar esse paciente, ele tinha outros achados que nos permitiu dar um diagnóstico apenas por examinar o paciente. Simplesmente achados de exame neurológico, semiologia neurológica pura, que permitiu a gente concluir o diagnóstico antes mesmo de ir para o exame. Fomos para o exame apenas para poder confirmar aquilo que a gente já sabia clinicamente. O primeiro achado, a primeira dica foi essa aqui, uma atrofia no músculo temporal que apenas visualizando, aqui eu já matei a charada. Mas tem outro detalhe que às vezes até confunde, talvez a hipótese de polineuropatia foi inventada por conta disso. Um paciente que ele não tem pitose. Outro achado importante foi fazer esse paciente se levantar. Observe a dificuldade para ele poder conseguir levantar, tem que subir um pouquinho escalando, demonstrando uma fraqueza proximal, né? Ou seja, apesar da marcha escarvante demonstrar uma fraqueza distal, ele também tinha uma fraqueza proximal importante. Apesar da imagem não ter ficado muito claro, é um paciente que a gente consegue observar também possui uma leve catarata. Bater o martelo no diagnóstico, bastou a gente pedir para ele fechar a mão e demonstrar um fenômeno miotônico, uma dificuldade de relaxamento muscular. Resumindo, é um caso de distrofia miotônica de Steinert. O que chamou a atenção foi o fato dele não ter uma pitose evidente. Ele tem a calvície, apesar dele ter o cabelo já baixo, mas só de quando eu olhei a foto dele assim, já imaginei que pudesse ser apenas de observar a atrofia temporal e essa calvície. Classicamente, o paciente com distrofia miotônica de Steinert costuma ter muita pitose, ele não tinha. Como ele tem essa fraqueza distal, o colega pensou na possibilidade de polineuropatia, ele também pensou que talvez pudesse ser doença muscular, mas quando você junta todos esses dados, né, atrofia temporal, ele não tinha ginecomastia, não tinha pitose, são achados comuns a gente observar a distrofia miotônica de Steinert, mas junto com isso ele tinha miotonia também, ficou fácil a gente perceber já um pouco de catarata também já iniciando, paciente jovem, sem história familiar, o que às vezes dificulta, quando tem história familiar é muito mais fácil você pensar, mas bastou a gente encontrar esses detalhes para a gente concluir o diagnóstico desse paciente. Quero convidar você então para poder aprender a ter esse raciocínio, participando conosco do nosso curso de Semiologia Neurológica. Esse final de semana nós vamos dar um brinde para quem fizer a inscrição até esse final de semana, vai ganhar um mini curso de neuroimagem. Um abraço. Paciente com distrofia miotônica de Steinert. Os dedos são moles. Pode levantar. Aconteceu umas 2 vezes. Pra fechar com a mão adulta, aí ela quando eu forço ela dobra mais ainda. Para abrir é difícil. Eu tenho que fazer força até quando tem uma. Não fecha, tá vendo nada, tá ficando vácuo. Aí quando eu forço, ela enrola. Ela tem que vir aqui pra ela voltar normal. Porque se ela ficar aqui, ela não volta não.